Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. É uma alegria encerrar mais uma semana ao seu lado e levando até você os principais destaques da nossa igreja. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre a oração do Santo Terço, uma prática muito comum dos devotos de Nossa Senhora. E está chegando o 7º encontrão do Terço dos Homens na paróquia São João Batista, em Cascavel, no Paraná. E quem vai falar com a gente mais sobre este assunto é o Padre Leandro, ele que é assessor do Terço dos Homens da Arquidiocese de Cascavel. Padre, sua bênção, seja muito bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Conta pra gente um pouco mais sobre este encontro. Bom dia aos amigos que estão aí ao vivo nesse querido programa Aparecida Interessa ao Brasil. Então, eu sou o Padre Leandro, da Arquidiocese de Cascavel, e nós estaremos realizando no próximo domingo o 7º encontrão do Terço dos Homens. Então, é um encontrão arquidiocesano que reúne os homens do terço de toda a arquidiocese. E esse ano, cada ano a gente realiza em uma paróquia da arquidiocese. E esse ano nós vamos realizar na paróquia São João Batista, que fica na região central da cidade de Cascavel. Mas todos os municípios que compõem a nossa arquidiocese também se farão presentes, né, neste ano. Então, um encontro muito rico esse ano, especial, com a presença do querido Padre Mauro Vilela, aí da TV Aparecida, ele que vai conduzir este 7º encontrão para nós. E, Padre, é um dia também de celebração e comunhão, porque os diversos grupos dos Terços dos Homens das paróquias podem se reunir, partilhar. E para quem quiser participar, conta um pouquinho da programação, o horário também, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Sim, o nosso encontrão, ele tem uma pedagogia justamente de proporcionar aos homens refletir o tema, né, que geralmente é refletido no Encontrão Nacional, que tivemos aí em Aparecida, né? Esse ano o tema Com Maria Rezemos pelas Famílias, e o lema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Então, a gente traz para o Encontrão Arquidiocesano aquilo que o movimento está refletindo e refletiu aí em Aparecida no Encontrão Nacional. Então, o nosso encontro, ele tem essa pedagogia de refletir, no caso, o tema do ano, no Encontrão Nacional, promovido pelo movimento. E, claro, ele tem a oração do Rosário. Então, através de cada intervalo, a gente reza um mistério do terço, a tal ponto que concluímos, né, celebrando todo o Rosário. Tem também a missa. Então, ele vai começar às 6 horas da manhã, 6h15, com a oração do terço, os mistérios gozosos, seguido pela missa, aí o café da manhã, e aí ele se conclui por volta da 1 da tarde com o terço e o almoço festivo. Então, é uma pedagogia, assim, bonita e, ao mesmo tempo, enxuta. Então, o homem pode vir durante a parte da manhã e depois pode voltar para concluir o domingo, né, na companhia de sua família. Tá certo, Padre Leandro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Aparecida Interessa ao Brasil e que Nossa Senhora já esteja intercedendo por esse encontro e que seja um tempo, né, um dia de muitas bênçãos para todos vocês. Obrigado pela oportunidade, né? Nós este ano também receberemos vários coordenadores das dioceses aqui vizinhas, né, do nosso regional, né, Sul 2, Paraná 1. Então, também como forma de ajudá-los, também incentivá-los, motivá-los à realização desses encontrões nas outras, né, dioceses aqui que compõem o nosso regional aqui, Oeste e Sudoeste Paranaense. Então, muito obrigado, né, pelo convite de estar aqui divulgando esse encontrão e, como eu disse, esse ano muito significativo, porque teremos a presença do querido Padre Mauro, né? A presença do Padre Mauro Vilela foi muito sonhada por nós há muito tempo e esse ano ele conseguiu encaixar e estar conosco. Muito obrigado, Nós que viu? agradecemos, um forte abraço para todos.
E é isso, gente. Você que é da região, não deixe de participar. E por falar em participação, quero convidar você a participar da Família dos Devotos e nos ajudar nessa missão de evangelizar e levar a devoção à Mãe Aparecida cada vez mais longe. E para participar é muito simples. É só entrar em contato através do telefone 0300 210 1210 ou apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece na tela. E agora a gente traz destaques aqui da Casa da Mãe, porque em São Paulo, um encontro internacional promovido pela Congregação dos Missionários de São Carlos, os escalabrinianos, reuniu diretores de casas de acolhida, centros de atenção a migrantes e refugiados de todo o mundo. E eles estiveram em Aparecida para celebrar esse e outros encontros que ainda estão em andamento. Na Casa da Mãe Aparecida, missionários escalabrinianos, representantes de todos os continentes, se fizeram peregrinos para pedir uma bênção especial à Nossa Senhora. A celebração esteve na agenda de participantes de 2 encontros importantes promovidos pela congregação nas últimas semanas: a questão dos migrantes e também do apostolado do mar. Atitudes muito presentes e frequentes na missão escalabriniana no mundo atual. Esses encontros, eles são sempre de avaliação, um momento de fazer o ponto da situação de cada missão, do trabalho, porque imagine só, por exemplo, apostolado do mar, né? É o acolhimento de marítimos ou pescadores artesanais. É gente que vai para o mar, trabalha, no caso dos marítimos passa meses e quando tem oportunidade de descer num porto, é ali que se dá muitas vezes a possibilidade do contato com a família, no país de origem, o descanso, a busca de elementos, né, necessários para depois levar de volta para o navio. Então, são várias temáticas e depois a assistência religiosa. Então, nesses encontros se reflete exatamente sobre a necessidade dessas pessoas. Nós acolhemos mais de 500 mil de imigrantes no ano passado, refugiados. No ano anterior foram 780 mil. Então, é um momento no qual nós avaliamos o trabalho feito e programamos como fortalecer a nossa comunhão e participação com as igrejas locais, numa perspectiva sinodal, como nos convidou o Papa Francisco, de um carisma específico nosso na igreja dos escalabrinianos, de criar consciência na sociedade, na igreja, que todos somos irmãos, também os migrantes, e acolher com os 4 famosos verbos que o Papa Francisco nos convidou: acolher, proteger, promover e integrar os migrantes. Então nós tivemos uma semana intensiva de trabalho com essa rede e essa semana nós temos outra reunião da rede do Apostolado do Mar, que são os centros para marinheiros, marítimos e pescadores que nós acompanhamos nos 5 continentes e com o mesmo objetivo: avaliar o trabalho feito e programar para os próximos anos como fortalecer a nossa comunhão e participação na missão com os marinheiros, com a igreja. As Filipinas têm a maior quantidade de marítimos do mundo. Por lá, o trabalho de acolhimento é importante para vencer os medos de um mundo em conflito. Logo que explodiu a guerra, nós fizemos uma pequena entrevista com mais de 300 marítimos em 6 áreas onde que eu rezo a missa. O 99% falou: o maior desafio de voltar ao Estreito de Hormuz é o medo. E a gente sabe o que o medo significa quando você é pai, quando você tem família e quando você está longe da família. Nesse momento, o acolhimento e a missão são fundamentais, né? Oh, sim, nós temos nas nossas casas em Manila, 3 casas, uma média de 250 marítimos por dia. E a gente vê na cara deles essa ideia do medo, essa ideia da insegurança e essa ideia também que eu preciso de trabalho. Então, muitas vezes partem porque tem que prover para a família. Um trabalho muito bonito e muito importante. E bom, sexta-feira chegou a hora do nosso quadro Eventos Paroquiais.
E a gente começa com um convite direto do Nordeste, porque a paróquia de Santana de Currais Novos celebra neste domingo o dia maior da sua festa dedicada à padroeira Santana, que já está na sua edição de número 218. E a programação ela começa bem cedo, às 6 da manhã, com a tradicional alvorada festiva, seguida de missa dominical. Às 10 acontece a celebração solene em honra a Santana e São Joaquim, que será presidida pelo bispo da Diocese de Caicó, Dom Antônio Ranes Rosendo dos Santos. E no período da tarde, às 4h30, terá início a grande procissão de encerramento, conduzindo a venerada imagem de Santana pelas principais ruas da cidade. Então você que é da região, não deixe de participar. E o próximo evento é aqui bem pertinho, porque a cidade de Lagoinha, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Lagoinha, que também pertence à Arquidiocese de Aparecida, está realizando a sua tradicional festa do Divino Espírito Santo. E no domingo também tem programação. No dia principal da festa, a paróquia terá uma programação com alvorada às 6 da manhã, a missa solene às 10 horas e depois procissão do mastro às 11. Apresentação de congadas, Moçambique e às 2 da tarde e também às 5, Santa Missa seguida de procissão. Gente, esses foram os eventos dessa sexta-feira e você que nos acompanha também pode participar aqui do Aparecida Interessa ao Brasil, enviando a programação, as festas aí da sua comunidade. É só acessar o e-mail ou nos seguir no nosso Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida. E lembrando que no nosso Instagram você também fica por dentro de tudo que acontece no nosso departamento. Aqui no Arquivo A, que é um dos nossos programas, o TJ Aparecida e também o Aparecida Interessa ao Brasil. Então você que participa, não deixe de nos acompanhar, de nos marcar e, claro, nos seguir e divulgar ainda mais a Rede Aparecida de Comunicação. E, gente, nós estamos falando aqui no programa, né, sobre a festa de Santana, porque no domingo a igreja celebra os avós de Jesus, né, os pais de Nossa Senhora, que são Santana e São Joaquim. Inclusive, a Casa da Mãe vai receber a 6ª jornada da pastoral da pessoa idosa. A gente sabe, né, quantos nossos avós são importantes na nossa caminhada de fé. Eu mesma aprendi muita coisa com eles, aproveito para mandar um abraço para os meus avós e a gente continua falando aqui sobre essa programação que se estende em várias regiões do país. A gente vai conversar agora com o padre Túlio Marcos Ribeiro, ele que é pároco da paróquia de Santana, mas em Lavras, Minas Gerais. Padre Túlio, muito obrigada por sua participação. Conta pra gente, né? A programação já começou, mas domingo é um dia especial. Bom dia. Bom dia aos amigos da TV Aparecida. Nós, aqui em Lavras, temos a programação no dia de Santana em São Joaquim, que é o próximo domingo. Santana é a padroeira de Lavras. E nós teremos missa com o nosso bispo diocesano, Dom José dos Campos do Nascimento, às 17 horas, uma missa campal, reunindo várias pessoas aqui na porta da nossa igreja, no lado da nossa igreja. Então, teremos esse momento festivo aqui em Lavras. E, padre, né, a gente já teve algumas fotos da festa em outros anos, uma movimentação intensa de fiéis, né, muitos devotos de Santana e São Joaquim. E o que nós podemos aprender com estes santos, né? Qual exemplo nós podemos trazer para os dias de hoje? Santana e São Joaquim são os caminhos dos povos cristãos. Então, nós temos como referência de família. Sabemos da história de Santana e São Joaquim, que é contada com o Evangelho do proto-evangelho inteiro. E conta que o casal tinha dificuldades, então, para ter filhos. Naquela época, era uma maldição não ter filhos. E mesmo passando por essas dificuldades, Santana e São Joaquim não perderam a esperança, não se rebelaram contra Deus, pelo contrário, reforçaram as orações, os pedidos, e por causa disso nós podemos dizer que eles são um modelo também de perseverança na fé, e é um modelo para todos nós cristãos. Não perdemos a esperança mesmo diante das dificuldades da vida. E também um casal especial, que consideraram
a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há um motivo especial aí para venerarmos, São Joaquim espontâneo. Gente, olhando para Nossa Senhora, né, dá para entender que muito daquilo que Maria foi se deve, então, à criação que ela teve com seus pais. E, Padre Túlio, falando um pouquinho da programação aí, também a gente pode dizer que é um dia especial para a gente recordar dos nossos avós, das pessoas idosas, que muitas vezes acabam ficando, assim, um pouco deixadas de lado, né? O nosso Papa Francisco, ele estendeu o Dia dos Avós, o Dia Mundial dos Avós. Então, nós celebramos o Dia dos nossos avós também. Santana e São Joaquim são os avós de Jesus. Também lembramos dos nossos avós e das pessoas. Então, renovo o convite para nesse dia rezarmos também pelos avós idosos. Senhor Deus, nossos idosos passam as dificuldades. Tá certo, Padre Túlio. Muito obrigada, viu, pela participação. Uma excelente e abençoada festa para todos vocês. Que Santana e São Joaquim intercedam por nós. E é isso, gente, né? Você que nos acompanhou, o programa é curtinho, passa muito rápido. Obrigada por sua companhia, um excelente fim de semana e na segunda a gente volta a se encontrar com as bênçãos da Mãe Aparecida.